Boa noite todo mundo. Vamos lá, o pessoal tá ansioso. Aline, Tatiane, tudo bem? Boa noite para vocês, Jéssica, Eliana, a Cláudia, tudo bem com vocês? Flávia, tudo bom? Boa noite. Vocês estão me escutando bem? Hoje eu tô com esse foninho chique aqui, vamos ver se vai dar certo. Elaine, se tiver muito ruim, vocês me avisem que eu troco o fone, tá bom? Boa noite. Tá dando para escutar? Todo mundo legal aí? Vamos continuar assim? Boa noite. Então tá bom, tudo ótimo. Que bom, Aline, obrigado. Vamos lá, só esperar o pessoal entrar para essa live tão esperada. Pessoal do jogo que gosta de estudar. Tatiane, tudo bem? E aí, vamos lá, doutora Renata, tudo bem com vocês? A Marta, olha lá, Marta tá animada. Vamos lá, só esperar um pouquinho. Obrigado, Amanda. Paula. Temos bastante coisa para falar hoje, hein? Eu acho que hoje vai ser a live mais difícil que a gente já fez, hein? Do ponto de vista de conteúdo. Vou precisar de bastante atenção de vocês para a gente conseguir explicar direitinho. Ana Carolina, tudo bem? Olá, Bianca do Rio de Janeiro. Vamos lá, Camila. Tá quente aí para vocês hoje também? Aqui tá calor demais hoje. Então vamos lá. Bom, acho que já temos 46, 47 pessoas na live. Primeiro, boa noite para todo mundo. Obrigado quem está aí, né, na nossa, sempre de segunda-feira, nas nossas lives. Depois de trabalhar o dia todo, ainda vem aqui para aprender alguma coisa bacana sobre reumatologia, sobre as doenças autoimunes, né? E vamos lá, hoje é um tema dos mais pedidos aí, que é sobre as manifestações neurológicas na síndrome de Sjögren, né? Como eu estava falando antes aqui, eu acho que esse vai ser uma das lives mais difíceis, assim, do ponto de vista de tema, de explicação mesmo, porque o Sjögren já é uma doença super difícil, né? E quando a gente vai falar de manifestações, problemas neurológicos, isso é mais difícil ainda. Então eu vou tentar explicar bem do comecinho, começando lá do sistema nervoso, o que é, para a gente conseguir ir construindo esse conhecimento, tá? Eu acho que agora o Instagram não está mais cortando a minha live com 1 hora, então eu consigo terminar aqui o que eu programei, tá? Mas a gente vai vendo, conforme for, eu tento dar uma acelerada, ou a gente depois faz um complemento lá no feed, nos stories, tá bom? Bom, vamos começar? Todo mundo aí? Olá, Brasília tá quente, eu imagino que deve estar bem quente por aí. Rio de Janeiro também deve estar quente, né? Mas vamos lá. Todo mundo aí, papelzinho, caneta, antes de começar, esse assunto é super importante, é difícil achar explicações sobre isso da forma como eu vou falar para vocês. Então quem puder, dá bastante coraçãozinho aqui para mim, manda essa live para alguém, né, aqui pelo aviãozinho, tá certo? Porque isso vai ter muita informação legal aqui que é bacana a gente compartilhar com o maior número de pessoas possível, tá bom? Então quem puder já compartilha com alguém essa live que vai valer muito a pena, tá certo? Então vamos lá. Manifestações neurológicas na síndrome de Sjögren, tá? Ou problemas neurológicos na síndrome de Sjögren. Antes da gente começar a falar sobre isso, é muito importante a gente falar o que é neurológico, tá? Quando a gente falar problemas neurológicos, manifestações neurológicas, do que a gente está falando, né? Quando a gente fala neurológico, neurologia, a gente está falando de sistema nervoso, tá? E sistema nervoso não quer dizer algo que te deixa nervoso, não. Sistema nervoso é o nome, né, do chefe. O que é o sistema nervoso? O sistema nervoso é o chefe do nosso corpo, que é o cérebro, tá? Então existe um sistema que funciona todo ao redor do nosso cérebro, que é chamado de sistema nervoso, tá?
E o cérebro, juntamente com o resto do sistema, é literalmente o chefe, é o controlador de todas ou da grande maioria das funções do nosso corpo, tá? Então, quando a gente está falando de sistema nervoso, nós estamos falando lá do chefe e de toda a estrutura que o cérebro, que é o chefe, usa para se comunicar com o nosso corpo, tanto para enviar informações quanto para receber informações, tá? E aí eu estava pensando aqui como é que eu ia explicar para vocês, né, o que é o sistema nervoso, é um assunto difícil, aí eu pensei numa analogia, aqui, numa metáfora que eu acho que vai ficar bem legal. Até isso aqui eu vou começar a usar quando eu for explicar de novo. Então, eu quero que vocês imaginem comigo, tá? Imagine que eu vou explicar o que é o sistema nervoso de uma forma bem metafórica, para a gente imaginar mesmo. Imagine, sabe aquelas torres de aeroporto? Todo mundo sabe aquela torre do aeroporto, que tem a torre, fica lá em cima cheia de vidro e lá em cima ficam os controladores, né, que são aquelas pessoas que ficam vendo que avião que está saindo, que avião que está chegando, vão se comunicando com os funcionários. Vamos ter essa imagem na nossa cabeça, tá? Vamos imaginar que essa torre ela é o sistema nervoso, tá certo? Então lá em cima da torre, aquela parte de vidro, onde aqueles funcionários, aqueles controladores ficam lá em cima, lá é o cérebro, tá? Então o cérebro é a parte de cima da torre lá do aeroporto, tá certo? Depois do cérebro, depois da parte de cima da torre, vem justamente a torre, né? Que é aquela construção que vai até embaixo e liga, né, essa parte de cima com o chão. Esta parte da torre, que liga a parte lá de cima com o chão, a gente pode fazer uma analogia com a espinha, com a medula, que a gente fala, medula espinhal, tá? Depois que essa torre, então, tem a torre lá em cima, ela desceu até o chão, aí vão sair vários fios, várias estruturas de comunicação que vão até aquelas caixinhas de som que ficam ao redor de todo o aeroporto e por onde aquele pessoal que está lá em cima na torre de comando vai se comunicar. Então, por exemplo, quando aquela torre de comando quer se comunicar com alguém que está lá embaixo, ele vai falar alguma coisa no microfone, essa informação vai descer pela torre, vai passar pelos fios e vai sair lá na caixinha de som lá embaixo para quem está escutando. E dessa forma a torre de comando consegue passar essa informação, tá? E lá no final de tudo isso, no final dessa cadeia de informações, estão os funcionários que trabalham lá embaixo do aeroporto, né? Que eles vão obedecendo tudo que essa torre de comando está falando e eles têm uns radinhos que eles pegam e passam as informações de volta. Olha, aqui tá assim, aqui tá assado, tal. E dessa forma eles vão se conectando, eles vão se comunicando, tá? E eu quis explicar isso para vocês porque o sistema nervoso ele funciona mais ou menos dessa forma. Então existe o cérebro lá em cima que se comunica com as outras partes do corpo através da torre, que é a medula espinhal que vai descendo, e depois através dos nervos, que são como se fossem os fios que saem dessa torre e chegam até as caixas de som, chegam até os funcionários lá embaixo, tá? É essa a imagem que eu quero que vocês tenham do sistema nervoso e é nisso que eu vou basear todas as minhas explicações, tá? E além de explicar o sistema nervoso dessa forma, a gente tem que dividir o sistema nervoso em duas partes principais, porque isso vai ser muito importante agora durante a nossa aula, que é o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Então, vamos com calma aqui que eu vou explicar, mas durante a aula nós vamos falar muito em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Voltando lá na nossa imagem, na nossa metáfora, o que é o sistema nervoso central? O sistema nervoso central é a torre, tá? É a parte lá em cima onde fica o pessoal comandando tudo e a torre que chega até o chão, ou seja, o cérebro e a medula espinhal. Isso é chamado de sistema nervoso central. E o que é o sistema nervoso periférico? São justamente os fios que saem daquela torre, vão até as caixas de som para se comunicar com os funcionários. E os funcionários são os órgãos do nosso corpo, tá? E fazem parte também desse sistema nervoso periférico os radinhos dos funcionários que mandam de volta as informações lá para a torre de comando, tá certo? Deu para entender? Todo mundo está acompanhando aqui? Então, o que é o sistema nervoso central e essa divisão entre sistema nervoso central
e periférico. Central é o cérebro e a espinha, e periférico são os nervos que chegam até os órgãos. Tá certo? Todo mundo entendendo? Então vamos lá, vamos seguir. E aí, o tema da nossa live hoje é manifestações neurológicas na síndrome de Sjögren, tá? Para quem ainda não conhece muito bem a síndrome de Sjögren, né, eu sei que alguns aqui são experts, são PhD em síndrome de Sjögren, mas para quem está chegando agora ainda tem dúvidas, a síndrome de Sjögren é uma doença autoimune, né, do grupo das colagenoses, que é o mesmo grupo de doenças do lúpus. Eu costumo dizer, para facilitar, que é como se fosse um primo do lúpus, né, que é uma doença onde as células do sistema de defesa daquela pessoa estão desreguladas e começam a atacar várias partes do corpo daquela pessoa, e essas células também começam a produzir vários anticorpos que também atacam e destroem várias partes do corpo daquela pessoa, tá? As principais manifestações da síndrome de Sjögren, para quem ainda está meio conhecendo a doença, é quando essas células, esses anticorpos atacam as glândulas lacrimais e salivares, e por isso os principais sintomas são olho seco e boca seca. Mas na síndrome de Sjögren, essas pessoas também podem ter outras manifestações além do olho e da boca, tá? Então esses pacientes, essas pessoas podem ter inflamação nas articulações, doenças na pele, problemas no hemograma, tá? E além de tudo isso, do olho, da boca, da pele, do hemograma, podem ter alterações no sistema nervoso, no cérebro, na espinha, nos nervos que saem da espinha e vão para as outras partes do corpo, tá? E geralmente, quando isso acontece, a gente considera isso como uma manifestação grave, como uma síndrome de Sjögren grave. E por isso que é tão importante abordar esse assunto, por isso que é tão importante falar sobre isso, tá certo? Bom, todo mundo sabe que a síndrome de Sjögren é uma doença rara, né? Ela acontece em menos de 1% da população. Isso varia de acordo com qual local você vai estudar, né? No Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, mas geralmente fica abaixo de 1% da população tem síndrome de Sjögren. E dentro das pessoas que têm síndrome de Sjögren, também uma pequena parte dessas pessoas vai ter algum tipo de manifestação neurológica. Então veja que a gente está pegando uma doença que já é rara, e dentro dessas pessoas que têm uma doença rara, só algumas, um pequeno número vai ter as manifestações neurológicas, tá? Então nós estamos falando de uma doença rara dentro de uma doença rara. E por isso que quando a gente vai falar de quantas pessoas têm manifestação neurológica do Sjögren, quantos por cento, quantas pessoas no ano, a gente não sabe muito bem, né? Porque é um número muito pequeno de pessoas, a gente não consegue fazer grandes estudos para estimar isso. Mas a gente imagina, tirando uma média de vários estudos que eu peguei para a gente fazer essa live, gira em torno de 20% das pessoas que têm Sjögren, ou seja, se você pegar todo mundo que tem Sjögren, mais ou menos 20% vai ter algum tipo de manifestação neurológica, vai ter algum tipo de problema do sistema nervoso relacionado à síndrome de Sjögren, tá? Então, se a gente pegar 10 pacientes com Sjögren, 2 pacientes vão ter algum tipo de manifestação neurológica ao longo da vida. Então veja que isso é pequeno, é um número pequeno de pessoas. Então eu fiquei preparando essa live já imaginando, nossa senhora, eu vou começar a falar as coisas, todo mundo vai achar que tem síndrome de Sjögren com manifestação neurológica, todo mundo vai sair fazendo o diagnóstico dele mesmo, e não é esse o intuito, o objetivo da aula, tá? Então lembre-se que tem muitos de vocês que têm Sjögren, mas só uma pequena porcentagem, uma pequena parcela vai ter manifestação neurológica. Então não é para sair fazendo o diagnóstico de você mesmo, tá? E aí, por isso que eu expliquei lá no começo que a gente tinha que dividir entre doenças que afetam o sistema nervoso central, que é o cérebro e a espinha, a medula, de doenças que afetam o sistema nervoso periférico, que são os nervos que saem da medula e chegam até os órgãos, e chegam até as outras partes do corpo, tá? E eu vou começar falando sobre as doenças periféricas, do sistema nervoso periférico. Por quê? Porque elas são as mais comuns nas pessoas que têm Sjögren, tá? Então, quando a gente divide entre doenças do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico, que são os nervos,
as doenças que afetam os nervos são muito mais frequentes. A grande maioria das pessoas com Sjögren que tem esse tipo de manifestação tem no sistema periférico, nos nervos, tá? Existem vários tipos diferentes. Eu vou aqui abordar os mais comuns. E lembre-se que mesmo os mais comuns, quando a gente vai olhar no geral, elas são raras, tá? E elas podem aparecer sozinhas, ou seja, a pessoa tem só um tipo de manifestação, ou elas podem aparecer em conjunto, tá? Então, uma pessoa ter vários tipos diferentes de problemas neurológicos periféricos, tá certo? É importante lembrar que essas alterações neurológicas podem ser, inclusive, as primeiras manifestações da doença. Então, às vezes, o paciente não tem outros sintomas, não tem o diagnóstico de Sjögren e já começa o quadro com uma doença neurológica. Não sei, vocês que me acompanham aqui nos stories que eu sempre conto, esses dias eu contei de uma paciente que não tinha o diagnóstico da síndrome de Sjögren e de repente ela ficou paraplégica ou quase paraplégica. Essa foi a primeira manifestação. E aí nós fomos investigar e depois descobrimos que era uma síndrome de Sjögren. Então, às vezes, as manifestações neurológicas são a manifestação inicial da doença, tá certo? E muitas vezes, por um outro lado, elas são subclínicas, ou seja, quando o médico pede um exame, quando o médico vai investigar mesmo por algum motivo, ele encontra uma doença neurológica, mas que o paciente não tinha sintomas, o paciente não reclamava de nenhum sintoma. Então nós temos os dois extremos, aquelas doenças que mais graves, que são a primeira manifestação do Sjögren, mas por outro lado temos muitos pacientes também que a gente faz um diagnóstico até meio que quase acidental, tá certo? E aí eu vou trazer aqui para vocês dois tipos, então veja que a gente vai afunilando cada vez mais. Estamos falando lá em cima de síndrome de Sjögren, tá? Aí descemos um pouquinho, estamos falando sobre problemas neurológicos na síndrome de Sjögren. Aí descemos mais um pouquinho, estamos falando de problemas no sistema nervoso periférico na doença de Sjögren, né, na síndrome de Sjögren, que são nos nervos. E agora nós vamos falar de dois tipos diferentes, que é o que vocês querem saber, os sintomas, o que acontece, como que o paciente percebe isso, tá? E agora vai ter um monte de palavrão, vai ter um monte de palavra difícil, mas eu vou explicando, nós vamos cortar picadinho, todas elas vamos separando para todo mundo entender aqui, tá certo? O primeiro tipo, e é o mais comum de todos, nas pessoas que têm síndrome de Sjögren, é vamos lá, prepara aí, polineuropatia axonal. Polineuropatia axonal. O que significa isso? Vamos quebrar a palavra. Tá? Vamos quebrar a palavra aqui. O que é poli? Poli significa muitos, tá? Neuro, o que significa neuro? Sistema nervoso, tá? Então, polineuro, muitos, sistema nervoso. Patia, o que é patia? É doença, ou seja, é uma doença que afeta várias partes do sistema nervoso. E axonal. O que é axonal? Antes de falar o que é axonal, eu tenho que explicar como é que é um nervo, tá? Como é que é um nervo. Então imagine, lembra que eu falei que o nervo são aqueles fios que saem lá da torre de comando e vão para os alto-falantes, vão para os funcionários para se comunicar. Imagine que um fio, você tem a parte do meio que é de metal e você tem a capinha de plástico em volta, tá certo? Um nervo, um neurônio é exatamente isso. Você tem a parte central, que é a parte de metal, e essa parte é chamada de axônio, tá? E você tem a bainha em volta que reveste esse axônio, tá? E aí voltando, o que é uma polineuropatia axonal? É quando a síndrome de Sjögren afeta os axônios, que é essa parte de dentro do nervo, de vários nervos ao mesmo tempo, tá? Por isso que chama poli de muitos, neuropatia de uma doença neurológica axonal. Então, muitos axônios, muitos nervos têm essa partinha de dentro afetada pela doença, tá? E é justamente as células de defesa que estão desreguladas, os anticorpos que o sistema de defesa daquele paciente produziu vão lá e atacam essa parte de dentro do fio, tá? E o que é essa doença que tem esse nome tão esquisito
provoca de sintomas? Porque é isso que a gente quer saber, né, doutor? Esse monte de nome bonito, coisa esquisita, mas e aí, né? O que eu vou sentir? Como que eu vou saber se eu posso ter esse negócio ou não tenho, né? Então, o quadro clínico, os sintomas do paciente que tem esse tipo de doença, ele é basicamente o seguinte. Primeiro, começa com uma parestesia. O que é parestesia? É quando o paciente começa a ter sensações esquisitas, formigamentos, piniquinho, vai perdendo a sensibilidade, choquinhos. Isso geralmente começa nos pés, começa nas pernas. Por quê? Os fios, os nervos que saem da coluna e vão para os pés, eles são muito mais compridos do que os que vão para o braço, que vão para outras partes. Então a chance deles sofrerem é muito maior, tá? Então geralmente começa nesses nervinhos dos pés, das pernas, e esses pacientes, essas pessoas começam a sentir esses pinicos, essa sensação de choquinho, a perda de sensibilidade nos pés, e isso com o passar do tempo pode ir evoluindo, o paciente, a pessoa pode começar a sentir isso nas mãos também, tá? Justamente pela inflamação, pela destruição gradual do miolo desse fiozinho elétrico, da parte lá de dentro do fiozinho elétrico, tá? Então esse é o tipo de doença mais comum, tá? Além disso, com o passar, né, dessa destruição do nervo, além da sensibilidade, a força também pode ser afetada. Então esse paciente começa a perder um pouco de força nos dedos do pé, esse paciente começa a perder um pouquinho de força para movimentar o pé, e se isso for progredindo, vai evoluindo até para problemas na perna mesmo, com dificuldade para levantar, com dificuldade para caminhar. Se essa doença for evoluindo, pode afetar as mãos, os braços, tá? Então, primeiro essas alterações de sensibilidade, essas sensações meio esquisitas, depois um pouco de perda de força, tá? Depois os reflexos começam a ficar diminuídos. O que são os reflexos? Sabe quando você vai no médico, né, no reumato, no neurologista, e ele começa a fazer aquele exame do martelinho? Aquilo a gente está testando o reflexo da pessoa, que está intimamente relacionado ao sistema nervoso. E depois de um tempo, quando a sensibilidade fica prejudicada, a força fica prejudicada, esses reflexos também vão alterando, vão ficando menores, vão até ficando ausentes. E isso a gente consegue identificar no exame físico, tá? E esse tipo de doença geralmente aparece naqueles pacientes que têm um Sjögren mais grave, um Sjögren mais sistêmico, que a gente fala, né? Ou seja, não é aquele Sjögren que pega só olho seco e boca seca. Geralmente é aquele paciente que tem perda de peso, lesão de pele, inflamação na articulação, problemas no hemograma, outros exames de sangue, tá? Geralmente é assim. E quem tem esse perfil de doença são mais as mulheres, e as mulheres que têm o anti-Rho positivo, que é aquele anticorpo que a gente sempre fala. Então, os pacientes que geralmente desenvolvem essa alteração, essa doença, essa inflamação nos nervos que vão para os membros, para as pernas, para os braços, geralmente são essas mulheres com doença mais grave e que têm o anticorpo anti-Rho positivo, tá certo? Todo mundo está entendendo? Eu vi aqui alguém que mandou que está fritando a cabeça. Eu falei que essa aula ia ser difícil. Eu falei que ia ser difícil essa aula. Mas vocês estão acompanhando? Todo mundo entendeu? Se não tiver alguma parte que ficou difícil, que vocês não entenderam, vocês falam que eu volto, tá certo? E o cachorro aqui que está latindo são os cachorros do vizinho. O Duplo e a Dora estão bonitinhos dormindo, mas a gente tem esses queridos aqui que sempre atrapalham a nossa live, tá certo? Então, resumindo, o tipo mais frequente de doença neurológica no Sjögren é justamente quando o Sjögren, as células, os anticorpos atacam os nervos, que são os fiozinhos que saem lá da nossa espinha e vão até os membros, principalmente nas pernas, causando perda de sensibilidade, pode causar perda de força, diminuição dos reflexos, tá? E isso acontece mais naquelas pacientes mulheres com doenças mais graves e que têm o anticorpo anti-Rho positivo, tá certo? Quem tá gostando aí, ó, 125 pessoas, hein? Eu acho que passamos as lives do lúpus, hein? Eu acho que esse é o recorde. Olha lá, tem gente até da Colômbia, tem gente, olha que legal.
Certo? Então tá bom. Deu para entender? Então essa é a parte mais comum. E aí a gente passa para um outro tipo de manifestação. Então não é outra doença, né? É um outro tipo de doença que pode acontecer na síndrome de Sjögren, que é a chamada de neuropatia de fibras finas, tá? Mas antes de começar a falar sobre a neuropatia de fibras finas, eu quero pedir para todo mundo que puder compartilhar com alguém essa live, para a gente ver se bate o máximo de gente possível, que eu tenho certeza que o que eu estou falando aqui é muito difícil de encontrar, tá? Vocês só vão encontrar isso aqui em livro de reumatologista mesmo, tá certo? Então, para quanto mais gente a gente mandar isso aqui, vai ser mais bacana levar esse conhecimento, essa informação digerida, mastigada para vocês, tá? Bom, agora vocês estão craques, vocês conseguem já identificar o que é. Então, neuropatia de fibras finas. O que é isso? Neuropatia, doença do sistema nervoso, doença do neurônio. E fibras finas. Então, vamos voltar de novo lá naquela explicação do neurônio, né? Então, imagine, de novo, nós estamos lá na nossa torre de comando, lá em cima tem o cérebro, desce a torre, sai aqueles fios mais grossos que são encapados. E quando esses fios vão chegar lá na caixinha de som, vão chegar lá no funcionário, o que acontece? Aquele fio, você tem que desencapar ele para ligar no alto-falante, certo? No nervo, né, no nosso sistema nervoso periférico, é exatamente assim que acontece. Quando esse nervo que é mais grosso, é maior, chega lá na ponta do dedão do pé, chega lá na ponta do dedão da mão, ele perde aquela capinha, né? Porque ele precisa se conectar com aquela estrutura e ele vira uma fibra fina, uma fibra pequenininha, microscópica, que são as fibras, os nervinhos que ficam na superfície da mão, na superfície da pele, na superfície do pé, tá? E esse tipo de doença que a gente está falando agora, a neuropatia de fibras finas, é justamente quando o Sjögren afeta essas fibras mais fininhas que estão lá na superfície, lá na pele, lá logo abaixo da pele, tá? E por que é importante explicar essa diferença? Porque os sintomas são diferentes. Então, quando o paciente, né, ou quando o Sjögren daquele paciente destrói os nervos maiores, os fios grossos encapados, os sintomas são aqueles que a gente acabou de explicar. Mas quando o Sjögren ataca essas fibras fininhas lá na ponta do dedo, lá na ponta do pé, lá na pele, os sintomas são diferentes, tá? E que sintomas são esses? Principalmente de dor, mas é uma dor que a gente chama de neuropática, tá? Que é uma dor tipo queimação, tipo formigamento, tipo agulhada, tá? Então lembra que quando a gente falou lá do primeiro tipo, dessas fibras mais grossas, do fio mais grosso, a gente falou em sensações esquisitas, em parestesias, né? Um pequeno formigamento, uma pequena sensação de choque, mas que não é dor. Aqui não, aqui a gente está falando em dor, tá? O paciente tem dor, tem queimação, tem agulhada, parece que está pisando em espinho, tá? Tem choque, parece que está levando choque o tempo todo. É um sintoma muito mais importante e que traz muito mais prejuízo para esse paciente, tá certo? Além da dor, esse paciente pode começar a ter o que a gente chama de alodínia. O que é alodínia? É quando um estímulo que não era para ser doloroso passa a ser doloroso. Por exemplo, o paciente está com essas fibras, esses nervinhos lá do pé inflamados, machucados. Aí o paciente, por exemplo, põe um sapato, põe uma meia, que é um estímulo que não era para ser doloroso. E esse estímulo só de pôr um tênis, pôr uma meia, pôr um sapato, causa tanto incômodo, tanta dor que esse paciente tem que tirar o sapato, tá? Ou pode causar hiperalgesia, que é parecido, mas é quando uma dor que deveria ser pequenininha, ela se torna uma dor grandona. Então, por exemplo, o paciente foi lá, pisou numa pedrinha que não era que era maiorzinha, tal, fraquinho, era para causar uma dor pequena, mas como esses nervinhos estão machucados, esses fiozinhos lá na ponta, né, estão machucados, essa dor chega muito intensa, essa dor chega de uma forma errada lá no cérebro e é interpretada como uma dor muito maior do que ela realmente é, tá? E esses são os principais sintomas dessa neuropatia de fibras finas, tá certo? Deu para entender a diferença?
E lembra que a gente falou que lá, quando o Sjögren afeta e inflama os nervos mais grossos, maiores, geralmente em mulheres, com doenças mais graves e com anti-Rho positivo, aqui o perfil de paciente é diferente, tá? Então, geralmente o paciente com Sjögren que tem essa lesão, essa inflamação nos nervos bem fininhos, nos nervos bem superficiais, são homens e que tem o anti-Rho negativo, tá certo? Nossa, doutor, mas Sjögren com anti-Rho negativo? Sim, lembra que o anti-Rho ele é um dos critérios para a gente fazer o diagnóstico, mas não é obrigatório ter o anti-Rho positivo, tá? E aqui a gente está falando esse tipo de manifestação neurológica, de problema neurológico, principalmente em homens que não têm o anti-Rho positivo, diferente da manifestação anterior que a gente falou, das fibras grossas, dos nervos grandes e encapados, tá certo? E aqui é importante a gente falar como é que se faz diagnóstico e como é que a gente diferencia um tipo de doença do outro tipo de doença, né? E aqui eu já vou emendar uma outra coisa, que geralmente eu vou falando de todas as manifestações e lá no final eu falo sobre tratamento, mas aqui eu não vou fazer dessa forma, então eu vou já explicando, dando uma pincelada no tratamento dessas manifestações, porque senão se chegar lá no final da live e a gente começar a voltar a todos esses conceitos, essas palavras, vai ficar muito confuso, tá? E lembre-se que eu não quero ensinar vocês a como tratar, quem tem que saber isso é o médico de vocês, é o reumatologista de vocês, que tem que saber qual remédio, qual a dose, de quanto tempo. Aqui eu trago uma pincelada geral, né? Uma vista por cima de como que é feito o tratamento. Então agora eu quero falar como é que a gente faz o diagnóstico de cada um desses problemas, da neuropatia desses nervos mais grossos, da doença desses nervos maiores e encapados, daquela dos nervos mais fininhos, como é que a gente faz esses diagnósticos e mais ou menos o tratamento, tá? Vamos lá, aquelas dos nervos mais grossos, como é que a gente faz esse diagnóstico? Como é que a gente suspeita e depois confirma esse diagnóstico? Mesmo porque, como a gente conversou, muitos desses sintomas às vezes é difícil diferenciar, né? Paciente que está com o pé formigando, você vai perguntar para ele, tá, mas você sente só um formigamento ou você sente uma dor em formigamento? Às vezes é difícil diferenciar, então a gente tem que juntar várias informações, inclusive com exames complementares para entender o que está acontecendo para cada paciente, tá? Mas antes, vamos lá. Coraçãozinho, todo mundo manda para alguém essa live. Ó, já estamos com 133 pessoas, isso é maravilhoso, quer dizer que tem muita gente querendo aprender sobre síndrome de Sjögren, né? Então, naquele primeiro tipo, dos nervos maiores, dos nervos mais grossos, a gente faz o diagnóstico, ou confirma o diagnóstico, por aquele famoso exame chamado eletroneuromiografia, tá? Que é o famoso exame dos choquinhos e das agulhas, né? Então esse exame ele serve justamente para a gente avaliar, avaliar o funcionamento e possíveis doenças desses nervos maiores, que saem lá da medula, lá da coluna e vão para os braços e para as pernas, né? Quantos de vocês aí já fizeram esse exame do choquinho, chamado eletroneuromiografia? Quem já fez aí? Manda o joinha. Aposto que um monte de vocês já fez, porque esse exame, inclusive, é muito mais pedido do que se deveria, tá? Então, nesse primeiro tipo de doença, dos nervos maiores, a gente faz o diagnóstico pela eletroneuromiografia. Então, o paciente chega, ele tem Sjögren, ele te conta que está com formigamento, perda de sensibilidade, você examina o reflexo, está diminuído. Aí você vai lá e pede esse exame chamado eletroneuromiografia e ele mostra lá, fala, olha, o nervo tal da perna, ele está inflamado, ele não está funcionando direito, né? Ou o nervinho tal das duas pernas não estão funcionando direito, esse nervinho não está mandando o sinal direito nem para frente, nem para trás, e etc e tal. Ou esse nervinho, além de não estar mais enviando o sinal direito, ele não está conseguindo movimentar esse músculo da forma como ele deveria, tá? Todas essas informações a gente tem
por esse exame chamado de eletroneuromiografia, tá? E como é que a gente trata essa doença, ou essa manifestação, né? Se o paciente tem uns sintomas leves, ou seja, só uma perda de sensibilidade, ou ele tem só um pequeno formigamento, né? A gente entra com medicamentos sintomáticos, né? Existem alguns anticonvulsivantes, alguns outros tipos de medicamento, por exemplo, antidepressivos, que fazem esses neurônios funcionar um pouquinho melhor, esses nervos funcionar um pouquinho melhor, e geralmente isso é suficiente para melhorar os sintomas do paciente, tá? Mas se esse paciente já está com uma doença mais grave, ou com uma doença que está evoluindo rapidamente, está piorando rapidamente, o paciente está perdendo a força na perna, a força no braço, aí muitas vezes a gente entra com corticoide e entra com os imunossupressores, mas ainda é controverso, a gente não sabe muito bem e não são todos os pacientes que melhoram, que respondem com o uso de corticoide, com o uso de imunossupressores, tá? Legal, então para esses nervos mais grossos, né, mais compridos, encapados, a gente faz a eletroneuromiografia. E para neuropatia de fibras finas? Olá, Rubia, eu vou falar agora. Para neuropatia de fibras finas, a eletroneuromiografia não adianta, tá? Porque como eu falei, este exame, que é aquele exame dos choquinhos, ele serve para avaliar esses nervos mais grossos, esses nervos maiores, mas ele não avalia esses nervos pequenininhos, que estão lá superficiais, na ponta dos dedos da mão, na ponta dos dedos do pé, tá? Esse exame, a eletroneuromiografia, não avalia esses nervos, certo? E aqui a gente tem um problema, porque é super difícil avaliar esses nervos. A gente não tem nenhum exame não invasivo ou nenhum que seja tão bom para avaliar. Então, para fazer um diagnóstico confirmado da neuropatia de fibras finas, o ideal é fazer uma biópsia da pele. Por quê? A gente vai lá, você suspeitou que esse paciente tem uma neuropatia de fibras finas, que aquelas fibras pequenininhas, fininhas, lá na ponta do dedão do pé não estão funcionando direito. Você pode ir lá fazer uma biópsia da pele, da ponta do dedão do pé, por exemplo, né? E aí você conta quantas fibras e o tamanho e o número de fibras que tem naquela pele e compara com uma pessoa normal ou até com um pedaço de pele da mesma pessoa que não está afetado. Se o número, a quantidade de fibras desses nervinhos estiverem diminuídas, a gente confirma o diagnóstico de neuropatia de fibras finas, tá? Então é um diagnóstico bem mais difícil de se fazer, invasivo, não é todo lugar que faz isso. Então por isso que muitas vezes a gente acha que o paciente tem essa neuropatia, acaba iniciando o tratamento mesmo sem confirmar, porque é um diagnóstico bem mais difícil de se fazer do que aquela dos nervos maiores, dos nervos compridos e encapados, tá? E como é que é o tratamento? É mais ou menos o que a gente falou anteriormente, né? Se o paciente tem sintomas que incomodam, e geralmente incomodam, porque como eu disse, isso é dor, a gente entra com a pregabalina, a gente entra com a duloxetina, né? Então a pregabalina é um anticonvulsivante que ajuda no funcionamento desses nervinhos, a duloxetina é um antidepressivo que também ajuda no funcionamento desses nervinhos, mas eles podem ajudar a diminuir essa dor em queimação, essa dor em pontada, essa dor em formigamento, né? E aí muitas pessoas falam, nossa doutor, mas eu não sou depressivo, eu não tenho convulsão, por que você está passando para mim esse remédio? Pois é, apesar de ser da classe do anticonvulsivante, da classe dos antidepressivos, a gente pode usar esses medicamentos para outros problemas, por exemplo, essas inflamações nos nervinhos da pele, tá certo? E aqui neste caso, também a gente tem dúvida e mais ainda sobre os corticoides e os imunossupressores. Geralmente os corticoides e os imunossupressores não funcionam muito bem aqui, principalmente naqueles pacientes que têm um quadro mais arrastado, um quadro mais prolongado, já tem alguns meses, já tem alguns anos de sintomas, anos de doença, anos de inflamação desses nervos. Aí não adianta muito você dar corticoide, você dar azatioprina, você dar o rituximab, tá? Então, o ideal é fazer diagnóstico rápido e começar o tratamento da doença como um todo, porque se a gente demora muito para fazer o diagnóstico, esses medicamentos que a gente usa tradicionalmente, atualmente, não funcionam muito bem, tá certo?
E para a gente encerrar essa parte de nervo periférico, então lembra lá da torre de comando para frente, os fios que chegam lá nos alto-falantes, que chegam lá nos funcionários, o radinho dos funcionários, tá? Nós temos ainda algumas outras, existem muitas outras manifestações, tá? Eu trouxe as mais comuns e mais importantes para vocês, mas aqui tem 3 que eu queria mostrar, que eu queria falar para vocês, que são dos nervos cranianos, que são aqueles nervos do crânio, da cabeça, tá? Então aqui pode acontecer a famosa nevralgia do trigêmeo. Então o trigêmeo é um nervo que é sensorial, né? Ele faz a sensibilidade da face e ele pode ficar inflamado e dar uma das piores dores que uma pessoa pode sentir, que é a famosa nevralgia do trigêmeo, tá? O Sjögren pode fazer isso. Uma outra coisa que pode acontecer é a paralisia facial, tá? Então o nervo facial também é um nervo que agora não é responsável pela sensibilidade da face, mas sim pela movimentação da face. Então o Sjögren pode inflamar o nervo facial e provocar problemas na mobilidade, e aí pode dar a boca torta, o olho fechado, né? Isso pode acontecer. E o Sjögren também pode afetar o nervo que vai lá do ouvido para o cérebro, do labirinto para o cérebro, causando surdez e causando vertigem, tontura, tá? Então isso também pode acontecer nos pacientes que têm síndrome de Sjögren. Claro que isso é muito menos comum, é muito mais raro, mas pode acontecer, tá? Eu até recentemente atendi no consultório uma menina que ela começou com uma paralisia facial, né? Começou com um desvio da boca, o olho fechando, né? Não conseguia abrir o olho. Fomos investigar. É um Sjögren que se iniciou com essa manifestação de paralisia facial, tá certo? Todo mundo entendendo por aqui? Certo? Quem está acompanhando aí? Zumbido, pode dar zumbido também. Exatamente, Ana Cláudia. Pode dar zumbido, perda de audição, tontura, tudo isso pode acontecer. Lógico que existem várias outras doenças que fazem isso, muito mais comuns que no Sjögren, tá? Mas é um diagnóstico diferencial, sim, de pacientes que têm síndrome de Sjögren. Certo? Todo mundo acompanhando? Legal. Vamos lá, vamos seguir então. Então, falamos das neuropatias periféricas, que a gente estava falando do fiozinho da torre de comando para frente. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os problemas no sistema nervoso central, que é a torre de comando mesmo, propriamente dita. Lá em cima, que é o cérebro, onde os funcionários ficam olhando tudo e mandando as ordens, e na torre que manda, que desce lá para o chão, que é a espinha, né? Que é a medula espinhal que a gente fala. E essas doenças, elas são bem menos comuns. Então, se a gente for pegar todos os pacientes com Sjögren que têm problemas neurológicos, vamos dizer que 3/4 tem no sistema periférico, que é isso que a gente estava explicando até agora, e 1/4 ou até menos tem no sistema nervoso central, ou seja, cérebro e espinha, tá? E aí, que tipo de manifestação, que tipo de sintoma pode acontecer? Então, o primeiro tipo é aquele achado acidental. Então, o paciente tem síndrome de Sjögren, por algum motivo, algum médico, um neurologista, um reumato, pede uma ressonância de crânio e aí a gente acha lá no crânio alguns pontinhos de inflamação, algumas alterações, mas que não causam nenhum sintoma, tá? Então, parte das vezes é assim, tá certo? Uma outra manifestação que dá é a neurite óptica, tá? E aí existem várias doenças que podem aparecer da mesma forma, inclusive esclerose múltipla, a doença de BC pode fazer isso, existem várias outras doenças da neurologia, mas o paciente começa basicamente com perda visual e dor ocular, principalmente para movimentar o olho. Por quê? Porque é a inflamação do nervo que sai do cérebro e chega lá no olho e é responsável por comunicar o olho com o cérebro e formar as imagens, tá? Então esse nervinho pode se inflamar também e dar problemas visuais e dar dor no fundo do olho, dor na movimentação do olho, tá? O Sjögren também pode inflamar a medula espinhal, tá? Então lembre que a medula espinhal
é de onde saem todas as informações lá do cérebro, passam pela torre para sair pelos fios depois. Então lá na torre, quando esses fios, essas informações estão descendo, pode acontecer inflamação também. E aí as principais manifestações são perda de força e perda de sensibilidade, mas numa forma de ou o paciente começa a ficar paraplégico ou até tetraplégico, tá? Então, de repente, o paciente começa a perder força, começa a perder sensibilidade, a hora que vê ele está na cadeira de rodas, não consegue caminhar, né? Não consegue erguer os braços, não consegue fazer essas coisas. Claro que isso é algo muito mais grave, muito mais dramático, muito mais raro, mas pode acontecer, tá? Que nesse caso é chamado de mielite, né? Mielite significa inflamação da medula espinhal. Então isso também pode acontecer na síndrome de Sjögren, tá? E por fim, eu queria trazer para vocês que a síndrome de Sjögren pode dar alterações muito parecidas com a esclerose múltipla, né? Então a esclerose múltipla é aquela doença autoimune que quem cuida, quem trata é o neurologista, né? E é aquela doença que cursa com surtos de perda de força. Então, geralmente, uma mulher jovem, de repente vai lá, perde a força de uma mão, aí vai lá, dali um tempo, dias, semanas, aquela força volta. Aí depois de um tempo aparece na outra mão, aí vai e tal, e melhora. Depois aparece na perna e assim vai acontecendo, tá? A esclerose múltipla, de uma forma bem simplificada, é assim. E o Sjögren pode dar alterações cerebrais iguaizinhas à esclerose múltipla, tá? E muitas vezes é difícil fazer essa diferenciação, é difícil fazer esse diagnóstico, tá? Aqui o Instagram, Lutando e Vencendo, já me perguntou várias vezes isso, né? O anticorpo antimielina. E é justamente isso que eu queria falar, que muitas vezes a gente não sabe exatamente qual doença que está causando isso, se é uma esclerose múltipla, se é uma síndrome de Sjögren. Existem várias doenças que a gente chama do espectro NMO, que é neuromielite óptica, né? E aí existem todos esses anticorpos, antiaquaporina 4 e tal. E aí é uma coisa difícil, geralmente a gente precisa de ajuda de um neurologista que entende disso, que trata isso, que lida com isso todo dia, tá? E é isso que eu queria falar para vocês, que muitas vezes a gente não fica esperando para descobrir, é o Sjögren, é esclerose múltipla. Não, a gente vai lá e trata e acabou, entendeu? Porque a gente não pode ficar esperando inflamar o cérebro, inflamar a medula, perder mobilidade. Então, muitas vezes a gente acaba nem terminando essa investigação, às vezes a gente nem entende direito qual a doença, mas a gente já trata, tá certo? Porque a gente não pode brincar com o cérebro, a gente não pode brincar com espinha, com medula, tá certo? Mesmo porque a maioria desses anticorpos, desses estudos, a gente consegue fazer em grandes centros e hospitais grandes em São Paulo, hospitais universitários, mas aí a hora que você vai para o interior do país, você vai para o norte, nordeste, a gente não consegue. Aqui mesmo em Americana, que é uma cidade relativamente grande, do lado de Campinas, a maioria desses exames a gente não consegue fazer, tá? Então você tem que fazer um diagnóstico clínico, você tem que fazer um diagnóstico baseado nos sintomas e iniciar o tratamento, tá certo? Claro, se a gente for ler, você acha, tem esse anticorpo, tem aquele anticorpo, tal, tal e tal, mas muitas vezes o quadro clínico, o que você está vendo no paciente é muito mais importante e o início rápido do tratamento é muito mais importante do que talvez essas minúcias, né? E sempre que isso acontece, sempre que eu tenho essas dúvidas, eu preciso de ajuda de um neurologista, tá? Então, assim, esses pormenores, esses detalhes de imagem de ressonância, esses detalhes não é do meu dia a dia, tá? Então, geralmente eu peço ajuda para algum neurologista nessas situações, tá certo? E como é que a gente trata? É o que eu falei. Quando acontece isso, a gente tem essas manifestações no sistema nervoso central, no cérebro, na espinha, na medula, a gente tem que tratar rapidamente, agressivamente. Então, geralmente a gente faz pulso com corticoide, entra com doses altas de corticoide oral, entra com imunossupressores fortes, por exemplo, a ciclofosfamida, o rituximab, né? Então, aí o pessoal do lúpus, o pessoal que viu as lives sobre nefrite lúpica, né? É um tratamento, lógico, não é igual, mas mais ou menos aquilo, é um tratamento de choque, é uma pancada que a gente tem que dar rapidamente para controlar a doença e não ficar com sequelas neurológicas no futuro, né? Porque lembre, todas essas alterações que eu falei,
todos esses problemas, essas inflamações, elas podem deixar sequelas neurológicas graves, e a gente sabe que a grande maioria das doenças neurológicas que deixam sequela, essas sequelas são irreversíveis, porque o neurônio, o cérebro, a espinha, o nervo, eles não têm capacidade de se regenerar, eles não se recuperam igual a pele, igual o músculo, tá? Por isso que a gente tem que tratar rapidamente, a gente tem que ser muito agressivo e rápido no tratamento, tá? E por fim, eu quero falar de um último grupo de manifestações, que essas eu tenho certeza que vocês não achavam que eu ia falar, mas que são manifestações neurológicas, tá? Vocês aguentam mais um pouquinho ou não? Querem parar ou vamos em frente? E aí, como é que vocês estão? Estão acompanhando? Dá para tocar o barco ou vamos encerrar por aqui? Vamos lá? Quem aí tá junto? Ó, a Luana, tá tirando a atenção do pessoal assistindo a nossa live, hein? Ó lá. Doença besta. Bom, vamos continuar aqui. Então, todo mundo aqui pra gente... Ó lá, Diva. Sim, continua. Vamos em frente. Vamos lá então. Vamos lá. A última parte eu queria falar sobre problemas cognitivos. O que são problemas cognitivos? Então, é muito comum nos pacientes que têm Sjögren de terem o que a gente chama de brain fog. O que é brain fog? A gente traduzindo é uma névoa, uma neblina no cérebro, tá? Muitos de vocês já devem até ter ouvido falar sobre isso na fibromialgia, por exemplo, né? Que é quando o paciente começa a ter uma lentidão de raciocínio, uma lentidão de pensamento, uma dificuldade de concentração, problemas com a memória, fadigas muito intensas, né? E isso é considerado, sim, como uma alteração neurológica na síndrome de Sjögren. Inclusive, é a mais comum, né? Das alterações neurológicas, é a mais comum na síndrome de Sjögren. Então, é isso chamado de brain fog, né? Que é essa névoa, essa lentidão, essa dificuldade de concentração, de raciocínio, tá? E por que isso acontece? A gente não sabe muito bem, tá? Isso pode ter relação com esse processo inflamatório da doença que fica acontecendo, essa produção de substâncias inflamatórias que pode alterar o funcionamento cerebral. Isso pode acontecer por doenças associadas, né? Que esse paciente pode ter fibromialgia, pode ter depressão que leva a isso. Isso pode acontecer porque esse paciente tem dores crônicas. Lembra, a gente sempre discute o paciente que tem dor crônica ou que tem uma doença autoimune ativa, ele gasta muita energia para funcionar e por isso falta energia para as outras partes do corpo, por exemplo, o cérebro, o funcionamento do cérebro, o pensamento, tá certo? Outras doenças associadas, que eu já vou falar mais para frente um pouquinho. E aqui existem alguns estudos que até relacionam alguns anticorpos do Sjögren, né, que podem estar diretamente relacionados a essas manifestações de lentidão, de fadiga e etc. Um deles que é descrito como uma possibilidade é um chamado anti-NR2, tá? Mas é a mesma coisa que a gente falou do antimielina, do aquaporina, enfim. Isso é só feito para estudos, né, em laboratório, para ensaios experimentais, a gente não faz isso na prática, mas existem alguns estudos sendo feitos que mostraram uma certa correlação desse tipo de anticorpo e de alguns outros anticorpos relacionados a essa fadiga, essa lentidão do paciente com Sjögren, tá? Então a gente não sabe exatamente por que isso acontece, mas a gente sabe que isso é multifatorial, existem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo que contribuem para esses sintomas, tá? E esses sintomas, eles podem ser desde sintomas leves, né? Um pequeno esquecimento, uma pequena lentidão, até sintomas muito graves, como pacientes que evoluem para demência mesmo, para confusão, que não conseguem mais fazer as coisas sozinhos. Claro que esses casos mais extremos de demência são muito mais raros, né? A maioria das pessoas tem manifestações discretas, leves, de fadiga, cansaço, lentidão. Mas isso pode acontecer sim de formas mais graves. E aí como é que a gente trata
Pois é, a gente não sabe exatamente por que que isso acontece, então a gente não consegue saber direito como fazer o tratamento, tá? Então o que a gente sabe que melhora esses sintomas, que pode ajudar nesses sintomas? Primeira coisa é excluir e tratar outras doenças, outras causas que podem estar contribuindo para essas manifestações, para esses sintomas. Então, por exemplo, problemas na tireoide, né, hipotireoidismo podem causar lentidão, dificuldade para concentração, para memória. Então, se o paciente temos que investigar e temos que tratar problemas na tireoide se existir. Deficiência de vitamina B12, que é super importante para o funcionamento do nosso cérebro, tá? Problemas para dormir, como a apneia do sono. Então, pacientes que são mais obesos, que têm a apneia do sono, geralmente tem esses sintomas de fadiga, de falta de concentração, então a gente tem que tratar isso. Pacientes que têm depressão, que têm fibromialgia, também tem uma piora, tem esses sintomas de uma forma bem exacerbada, então a gente tem que tratar também esses problemas de humor, a fibromialgia, tá? Efeito colateral de medicação, então lembre-se que tem muitos medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, os famosos tarja preta, que podem prejudicar, que podem contribuir para esses sintomas. Nesse caso a gente tem que trocar esse medicamento ou diminuir a dose dessa medicação, tá certo? E assim por diante, tá? Tá, a gente identificou as causas, estamos tratando, tirou aquilo que dava para tirar, e como é que a gente trata diretamente, né? Primeira coisa é tratar a síndrome de Sjögren, né? Então a gente sabe que quando controla, melhora a doença de uma forma geral, esses sintomas tendem a melhorar, de fadiga, de cansaço, de raciocínio, né? Então fomos lá, demos a hidroxicloroquina, nos pacientes que precisavam, a gente dá o corticoide, azatioprina, natrexato, enfim, a gente faz o tratamento da doença, né? Nesses casos, esses sintomas vão melhorando também, junto com os outros sintomas, tá? Mas especificamente para fadiga, né, para esses sintomas, o que a gente pode fazer? Primeira coisa é o famoso exercício físico, tá? Então, de novo, exercício físico entrando como tratamento desses sintomas. Então, é comprovado, os estudos mostram que o exercício físico melhora, ajuda no tratamento desses sintomas, tá? E existem também formas de treinamento cognitivo que a gente fala, que são técnicas, que são terapias feitas por psiquiatras, por psicoterapeutas, para treinar o seu cérebro, para estimular o seu cérebro, para desenvolver o funcionamento do seu cérebro, tá? Que podem também ser aplicados nessas situações, tá? E aí o pessoal perguntou aqui, e medicamento, e alimentação? Até hoje os estudos não mostraram benefícios de nenhum tipo de medicação diretamente, né, para atuar nessa fadiga do Sjögren, tá? E nem de alimentação específica. Então já foi estudado vitamina D, ômega 3, vários outros tipos de polivitamínicos, e nenhum deles mostrou benefício no tratamento direto dessas manifestações pela síndrome de Sjögren, tá? Então, recapitulando, a gente tem que tratar outras doenças associadas que podem estar contribuindo para esses sintomas, a gente tem que tirar ou mexer em medicamentos que podem piorar esses sintomas, o paciente tem que fazer muito exercício físico, tá? E existem essas formas de terapia de treinamento cognitivo, treinamento cerebral, feito por psiquiatras, por psicoterapeutas, que ajudam muito nesses sintomas, tá? De lentidão, dificuldade de raciocínio, concentração e memória. E lembrando que nada disso adianta se você não controlar a doença, se a gente não controlar a síndrome de Sjögren em si, tá certo? Deu para entender? E aí, o que vocês estão achando? Olha lá, 150 pessoas, hein? Que orgulho de vocês, que orgulho de vocês. Tá certo? E é isso, pessoal, que eu queria falar. Eu acho que eu já falei bastante, a gente sempre vai falar sobre síndrome de Sjögren, a gente sempre pode voltar nesse assunto de manifestações neurológicas de Sjögren. Eu sei que é um assunto difícil, é um assunto complicado. Eu espero ter explicado de uma forma um pouco mais clara para vocês entenderem. Claro que um monte de gente falou aqui, eu tive isso, eu tive aquilo, tal. Existem várias outras manifestações e relatos de casos diferentes, mas não dá para ficar trazendo tudo para vocês.
senão eu deixo vocês malucos, literalmente, tá? E aí eu sempre gosto agora, eu vou sempre tentar trazer as mensagens finais, tá? Então até anotei aqui, mas primeiro, o objetivo disso aqui é ensinar vocês. Não quero que ninguém saia fazendo o autodiagnóstico, tá? Falando, eu tenho Neurojogren, eu tenho isso, não. Quem tem que saber isso é o seu reumatologista. Então, eu te alertei para os sintomas, eu te expliquei o que pode acontecer, e aí, se você tiver essas queixas, você vai levar essas queixas para o seu médico para ser investigado, se realmente isso está acontecendo ou não, tá? Então, nada de sair fazendo diagnóstico de você mesmo, não é assim. O seu médico que faz o seu diagnóstico. Você fornece as informações, você fornece os sintomas e o seu médico especialista vai fazer o diagnóstico, tá certo? Outra coisa, não é para assustar ninguém, tá? Nós falamos de um monte de doença grave, mas lembre-se sim que elas podem ser graves, né? O Sjögren pode ser grave, mas essas doenças são raras, essas manifestações são raras. A grande maioria de vocês não vai ter esse tipo de manifestação, tá certo? E mesmo se algum de vocês, como eu já vi aqui que vários têm essas manifestações, sempre existe algum tipo de tratamento, sempre existe algo que pode ser feito para controlar a doença, para prevenir sequelas, tá? Então também não acho que é o fim do mundo, a gente consegue tratar, né? Claro que é importante fazer o diagnóstico rápido, iniciar rápido o tratamento, né? Quanto mais rápido a gente fizer e mais assertivo for, menor o risco de ter sequela no futuro. Mas sempre existe algo que a gente pode fazer para tratar, para controlar a doença e evitar sequelas, tá? E por final, e agora não é nenhuma mensagem, é um pedido, eu sei que todo dia alguém me pede para falar sobre essas manifestações neurológicas do Sjögren, para falar sobre essas alterações mais específicas, mais difíceis que o Sjögren pode dar. Então eu queria pedir para todos vocês, que agora eu vou deixar essa live salva, compartilhe com alguém essa live, né? Marque alguém nos comentários, porque como eu falei, esse tipo de informação mastigadinha desse jeito é muito difícil de encontrar. Vocês vão encontrar isso só em livro de especialista, tá? E aí é uma linguagem diferente, algo totalmente diferente. Então quem puder, compartilhe a live com alguém, marca alguém, para a gente levar para bastante gente essa live, tá certo? Muito obrigado de novo todo mundo que participou, a gente bateu 153 pessoas aqui na live, isso é muito bom, eu fico muito feliz com isso, tá? Fico muito feliz de saber que tem tanta gente querendo aprender sobre essas doenças autoimunes, tá? Muito obrigado mesmo, e depois a gente vai conversando, eu abro sempre caixinha de perguntas, a gente vai respondendo e vai falando sobre tudo isso depois, tá bom? Certo? Boa noite para todo mundo, obrigado para quem ficou até agora, depois esse bombardeio mental sobre síndrome de Sjögren, e a gente se fala na próxima segunda-feira aqui na nossa live de segunda, tá certo? Beijos, abraços, boa noite para todo mundo!